Graça e paz, irmãos, irmãs, Redê do coração. A nossa reflexão de hoje, na série de estudos sobre a vida nova, se baseia no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, uma narrativa especialmente chocante. Ainda mais se considerarmos tudo o que já ouvimos e vimos sobre Jesus até agora. A história de Jesus contada no Evangelho de Mateus mostra como ele anunciou a chegada do reino de Deus e trouxe vida nova para todos os que confiaram nele. História após história, vemos Jesus curando, libertando, restaurando, perdoando as pessoas. Ouvimos também seus ensinamentos cheios de graça, apresentando uma perspectiva de vida diferenciada, qualificada, indicando o caminho da verdadeira felicidade segundo o reino de Deus. E quando chegamos no capítulo 27 de Mateus, ficamos desconcertados com os eventos que envolveram a morte de Jesus, tão cruel, e a sua crucificação. Depois de ter sido traído por um dos seus companheiros, de ter sido acusado com base em mentiras e falsidades pelos líderes religiosos do seu próprio povo, Jesus foi sordidamente entregue ao governo romano para ser julgado. Embora o procurador romano Pôncio Pilatos tenha percebido a sua inocência e a inveja dos acusadores, Jesus foi severamente açoitado e então morto por motivos e interesses políticos. Ele foi abandonado por seus amigos, foi desprezado, xingado, escarnecido pela multidão a qual serviu, foi preterido em favor de Barrabás, um assaltante e assassino perigoso, e finalmente foi cruelmente crucificado entre bandidos. Mateus não faz nenhuma interpretação explícita a respeito do sentido da crucificação de Jesus, pois ele já havia registrado as declarações de Jesus a respeito do significado da sua própria morte. Jesus disse: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." E por ocasião da instituição da ceia do Senhor, Jesus declarou que o cálice representava o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Mateus também indica que a paixão de Cristo produziu efeitos poderosos. Ele escreve contando o seguinte: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Assim, a morte de Jesus produziu alteração drástica na relação entre Deus e a humanidade, com efeitos tanto no mundo físico como na esfera e domínio da morte. O véu, principal símbolo da separação de Deus e da humanidade, é rasgado, o que significa que aquilo que marcava a separação entre Deus e as pessoas foi rompido, foi atravessado, que Deus agora pode ser acessado. Na carta aos Hebreus está registrado a seguinte compreensão acerca do efeito da morte de Jesus: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. O texto do Novo Testamento está repleto de explicações sobre o sentido da crucificação e morte de Jesus.
Na verdade, a cruz é o centro de gravidade do Evangelho, o ponto de referência fundamental da mensagem bíblica. Paulo afirma que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Noutro lugar, numa reflexão sobre os efeitos poderosos da morte de Cristo, ele escreveu: Cristo me enviou para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E completa seu argumento acentuando os efeitos da obra de Jesus, visto que o mundo não conheceu a Deus por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Nós pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por iniciativa dele, vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Quando lemos as narrativas da morte, da crucificação do nosso Senhor, precisamos ter em mente que aquele acontecimento lá no Calvário produziu efeitos poderosos e eternos. Vamos considerar 4 desses efeitos. O primeiro efeito, a revelação de Deus. Jesus se tornou sabedoria, isto é, conhecimento de Deus e da parte de Deus. Conhecimento da pessoa, da mente, do coração, do rosto de Deus. Conhecimento que não pode ser obtido a partir da sabedoria humana. Na cruz, Deus está se expondo, está revelando a si mesmo. A cruz é uma vitrine que revela os atributos do ser, da pessoa de Deus. Na cruz descobrimos as dimensões, a grandeza do amor de Deus pela humanidade. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Outro atributo divino revelado na cruz é a sua santidade, a sua pureza, a sua justiça. Santidade que não suporta ou admite o pecado. Justiça que precisa enfrentar o pecado. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, para obter o perdão dos nossos pecados. Ou seja, o pecado ofende profundamente a Deus. A mensagem da cruz revela também a fidelidade de Deus, a sua constância estável nos propósitos que estabeleceu antes da fundação do mundo. Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Quando meditamos no Deus revelado na cruz, vamos percebendo o caráter de Deus. É isso que significa dizer que Cristo se tornou sabedoria da parte de Deus. Todo conhecimento, toda ideia a respeito de Deus precisa ser avaliada, filtrada a partir da cruz de Jesus. A cruz é o ápice dessa revelação de Deus. É na cruz que podemos começar a conhecer e compreender a natureza de Deus. A cruz, que pode parecer fraqueza segundo os critérios mundanos, na verdade é o poder de Deus para dar-se a conhecer, para libertar, para justificar e santificar os que creem. Os poderosos e sábios desse mundo não tinham conhecimento de Deus, pois se tivessem essa sabedoria e discernimento, não teriam matado o Senhor da glória, o Senhor da vida. O segundo efeito, salvação.
A cruz revela não apenas o amor absoluto e radical de Deus, seus propósitos salvadores, mas aponta para a impossibilidade humana em salvar-se a si mesmo do caos que se instalou no mundo. Segundo Paulo, a cruz revela a justiça divina. Deus pode perdoar, justificar, aceitar, salvar aqueles que confiam no Evangelho por causa da obra de Cristo na cruz. A morte de Cristo resolve a causa fundamental da nossa separação de Deus. A morte de Jesus não é algo passivo, mas faz parte da agenda, da ação salvadora de Deus, ação que muda, modifica a situação entre a humanidade e Deus. Deus perdoa e absolve os que creem em Cristo e os coloca em uma nova e correta relação com Ele mesmo. Por meio da morte de Jesus, nosso relacionamento com Deus é restabelecido. Somos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. A cruz não apenas desfaz a inimizade vertical com Deus, mas ela cria uma nova plataforma horizontal de reconciliação social para todos os povos, para todas as etnias, para judeus e gentios, para homens e mulheres, para pessoas com perspectivas e condições socioeconômicas diferentes. Enfim, a cruz é poderosa para reconciliar o Criador e as criaturas, o eterno e o finito, e superar qualquer diferença social. A vida nova só existe e só é possível por causa da cruz. Justificação significa que o nosso status diante de Deus muda, de gente alienada e reprovada, para gente aceita e reconciliada com Ele. O terceiro efeito, santificação. Toda a existência cristã passa pela cruz. A cruz é a base, é o modelo para a vida cristã. A fé nasce da mensagem da cruz e a cruz deve sempre retornar para ser nutrida. Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. A cruz está na origem da fé, da caminhada cristã, mas é a fonte para a qual sempre devemos voltar, recorrer para encontrar renovo, perdão e inspiração para viver. A cruz, além de proporcionar a fonte de renovação espiritual, é o paradigma ético que todo discípulo deve ter como referência e padrão para seguir. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Santificação significa ser separado, dedicado para Deus, para ser forjado à semelhança de Jesus. Significa harmonizar-se a Cristo, tornar-se parecido com o Senhor Jesus. Jesus é o padrão de pessoa santa, sã, saudável, é o modelo e referência de pessoa plena. Para descobrir a verdadeira felicidade, segundo Jesus, a nova vida que ele anunciava, é preciso aprender a imitar a Jesus nas escolhas, prioridades, atitudes, posturas que se tem diante da vida. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, por minha causa, a encontrará. Cada um de nós, para experimentar a vida plena, precisa tomar a sua cruz, isto é, aceitar e assumir a vocação de Deus para a sua vida. Viver para Deus, para realizar a agenda e as obras que Deus tem para cada um de nós. Isso é
santidade. Por fim, o quarto efeito, libertação. O termo redenção estava relacionado, no mundo antigo, à libertação de uma pessoa do mercado de escravos. Por meio da cruz de Jesus, temos a redenção, ou seja, fomos comprados, nossas dívidas foram pagas e quitadas, somos retirados dessa situação de escravidão a Satanás. Paulo escreve que Deus graciosamente, por meio de Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou, nos transplantou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, pela cruz fomos libertos da dominação satânica e acolhidos na esfera do amor divino, integrados na família amorosa de Deus. Paulo continua a sua explicação sobre o significado da redenção produzida pela obra de Cristo, registrando que por meio da obra de Cristo, Deus nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A cruz de Jesus, ao invés de derrota do reino de Deus, significou a sua vitória e triunfo sobre todos os poderes, sobre todos os principados, sobre todos os governos, sobre todo o sistema mundano, sobre o pecado e tudo mais que nos escravizava. A morte de Jesus foi nosso passaporte para a libertação, para poder viver em liberdade a nova vida que Deus concede. Ao ouvirmos novamente a mensagem da cruz, o evangelho da salvação, a palavra da vida que chama a reconciliação com Deus, deixe a fé brotar no seu coração e volte-se para o Senhor. Busque a Deus com confiança, pois aquilo que nos separava de Deus foi removido e podemos nos relacionar com Deus e experimentar uma vida nova de verdade. A morte de Cristo, embora cruel e vergonhosa, está repleta de significados positivos para aqueles que depositam a sua confiança no Senhor. Jesus morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a nossa consciência fosse purificada, para que pudéssemos ter um relacionamento vivo com Deus, para que vivêssemos como libertos, para nos tornar herdeiros do reino e das promessas de Deus. Enfim, para estabelecer uma aliança definitiva e eterna com o Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um na compreensão e na experiência de todas essas realidades que decorrem e que emanam da bendita cruz de Cristo. Tenha uma excelente e abençoada semana e até o nosso próximo encontro.